nós temos que olhar as coisas com os olhos do real, os olhos da realidade, né? Existem alguns exageros de fiscalização, existem alguns exageros de autuação. Eu tenho que ser claro com isso e nessa hora nós temos que ter certo destemor para falar certas coisas. Sim. Né? O sistema financeiro é muito poderoso. O sistema financeiro é muito violento. O produtor hoje está fazendo a parte dele. Sim. Hoje nós precisamos de uma logística eficiente, né? Vou falar de Amazônia, né? Eu te pergunto o seguinte, como é que você vai colocar homens lá dentro daquela área imensa para fazer controle de exploração minerária ilegal, controle de desmatamento ilegal? Isso é uma coisa quase impossível, né? Você acha que hoje o Brasil ele assim, é bem encaminhado com relação às políticas de preservação? Nós não podemos comparar os produtores com os exploradores de madeira ilegal, com os desmatadores ilegais. São coisas bastante distintas, né? Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje com mais um Housescast, o seu podcast de gestão patrimonial. E hoje tenho o prazer de ter à mesa aqui ele mais uma vez, Brunão. Valeu. Tamo junto aí, o Marco Velho. Marco Velho, seja bem-vindo. E o Dr. Franklin. É isso mesmo? Falei certo? Isso, falou corretíssimo. Olha aí, Dr. Franklin, seja muito bem-vindo aí. Uma gratidão ter você no nosso QG aqui no nosso recinto. Gratidão é o convite que vocês fizeram e proporcionaram a oportunidade de eu estar aqui com esse grupo fantástico. Show de bola. Tem um vinhozinho aí, esfirra, só fica à vontade, pode comer, pode... Se sinta-se em casa aqui, a conversa de bar entre amigos. Muito obrigado. Antes disso, pessoal, já quero pedir que você se inscreva aí no nosso canal, não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, compartilha aí. E se você estiver nos ouvindo por algum agregador de podcast, avalie o nosso canal aí, por isso é muito importante para o nosso trabalho. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, vai lá no YouTube e se inscreva. Se você não é inscrito no nosso canal de podcast, procure aí no seu agregador favorito, houses.cast, que você vai ouvir muitos bons conteúdos. Dito isso, boa noite, galera. Saudade de vocês. Boa noite, galera. Dr. Franklin, cara, obrigado aí mais uma vez, né, por estar aqui. Agradeço menos quem tem que fazer, eu já disse. Sou eu, a Olha vocês aí. que me convidaram. Gostaria que o senhor se apresentasse para o nosso pessoal aí, para a nossa audiência, né? Conte um pouco da sua história e, enfim, se apresente. Bom, meu nome é Franklin Rodrigues da Costa, né? Eu sou de uma família do Nordeste, meu avô era piauiense, meu avô paterno, meu avô materno era cearense. Foram para Roraima em 1910 para ser vaqueiro. Lá em Roraima nasceu meu pai e eu também nasci em Roraima. E quando eu terminei o ginásio, naquele tempo era curso ginasial, né? Não havia segundo grau lá verdade. em Boa Vista. Cidade de 30 mil habitantes, cidade pequenininha. Eu tinha um tio que morava aqui em Brasília, que era oficial de justiça da Justiça Federal. E aí meu pai, muito amigo dele, conversou, pediu para eu vir morar aqui, eu vim morar em Brasília. Vim para cá em 74 e aqui fiquei. Fiz curso de artes plásticas, fiz curso de jornalismo, trabalhei em rádio, televisão, jornal, entrei para o direito, né? Advoguei de 84 até 89, fiz concurso para procurador da República, me aprovaram e eu fiquei 30 anos no Ministério Público de 1989 a 2018. Olha aí. Né? E cheguei ao fim da carreira, cheguei a subprocurador-geral da República e resolvi também sair para voltar à advocacia, que foi a minha carreira inicial, que eu comecei em 84. Legal. E a gente percebeu aí pelo um pouco dessa conversa que o senhor teve uma carreira de jornalismo, advogado, uma carreira no Ministério Público também. Como foi essa transição de carreira ali, entre essas carreiras? Como que o senhor foi identificando ali uma vocação para um lado ou para o outro? Isso é muito curioso, né? Na verdade, eu sempre gostei de ler. Então, lembro que na escola eu tinha 10, 11 anos, todo mundo saía correndo no recreio para ir para o campo de futebol. E eu saía para ir à biblioteca.
Olha aí. Então, eu ia para a biblioteca fazer leituras. Então, sempre gostei muito de ler e escrevia razoavelmente bem. E entrei no curso de jornalismo e tive aprimorado a escrita, né? Então, o direito foi um caminho de transição, onde eu já trouxe a escrita do direito e também trouxe Eu trabalhei em rádio durante 13 anos, então eu trouxe duas coisas, a escrita do direito e a verbalização do rádio. Aliás, a escrita do jornalismo e a verbalização do rádio. Eu fiz programa de rádio durante 13 anos. Inclusive a Voz do Brasil. Inclusive a Voz do Brasil também. No ano de 1981, trabalhei na Rádio Nacional. E isso tudo me trouxe para fazer a complementação, ou seja, uma estrutura já para a atuação no direito. Show. Então foi uma transição assim, digamos, trazendo conhecimentos e... Foi agregando. Agregando. Ali, né? Foi agregando e eu imagino que uma vai complementando a outra. E eu peguei aqui uma foto, aqui, uma relíquia aqui do senhor, além de ler, né, de narrar, além do jornalismo, direito, o senhor também gostava de correr, né? Vou mostrar aqui uma foto aqui, ó. Olha o Bruno revelando esse segredo. Eu tinha aí, ó, pernas longas, né? Eu fazia 400 metros, fui campeão aqui em Brasília. Foi, ó. Nos Jogos Estudantis de Brasília de 1974. 74. Campeão de revezamento de 4 por 100, 4 por 400. E lá em Roraima também fui campeão nos 400 metros. No atletismo também. No atletismo também. Mas Olha eu também fiz basquete, fiz vôlei. Eu não era muito bom, era no futebol, né? Mas na corrida tinha bastante resistência e velocidade, porque as pernas eram longas, né? Isso é bom. Isso aqui era no ginásio. Isso aí foi na época do ginásio, exatamente. Essa foto é de 73, foi o último ano de ginásio. Show de bola. Preparação para os Jogos Estudantis. E aqui a gente tem essa foto aqui também, ó. Isso aí. Para ouvir e amar. Como é que era a vinheta? Esse era o programa na Rádio Jornal de Brasília. Esse programa foi o programa mais ouvido na década de 80. Esse programa ficou 21 anos no ar. Eu comecei a fazer em 1981, fui o primeiro locutor a fazer esse programa. Era na Rádio Jornal de Brasília, de 10 da noite às 2 da madrugada. Era um programa romântico, né? Olha só. Para ouvir e amar. Rapaz! Que barbaridade! Que legal. Essa aqui foi a turma de jornalismo da UNB? Essa é a turma de jornalismo. Mas, pessoal, aí todo mundo é destaque, né? Hoje, continua um destaque trabalham em televisão, em rádio, trabalham no Senado, na Câmara dos Deputados, nos jornais em Brasília e também no estado de São Paulo e Rio de Janeiro. Todo mundo é destaque. Alguns hoje são colunistas, são comentaristas, são redatores, mas dessa turma aí, você tem... Eram bons talentos. Não, muitos talentos. Por exemplo, a Tereza Cruvinel está nessa turma aí. Tereza Cruvinel hoje ela sempre foi colunista do Globo, participou também do governo, está aí a Cecília Maia, que hoje é esposa do Heraldo, né, Pereira, que também é apresentador da TV Globo. Ela fazia um programa rural da TV Globo, ela fez o programa Globo Rural também. E tem outros ali que eu não vou lembrar agora, que é muita gente, né? E o senhor formou em 81 e em 83 já emendou no curso de Direito. O NB também. Eu formei em 81 e aí ficou aquele, assim, havia uma espécie de vácuo, né? Ali precisava complementar alguma coisa. E eu fui para o direito mais intuitivamente. Estava com muito tempo livre. Estava com tempo livre, né? Eu trabalhava na rádio, tinha 2 empregos, mas tinha tempo livre para estudar. Eu sempre gostei de ler, sempre gostei de estudar e voltei para o direito. E já entrei com a metade do curso, porque eu trouxe os créditos da comunicação. E aí peguei as matérias do direito e em 2 anos eu terminei o meu curso de direito. Aí comecei a estagiar, comecei a advogar, gostei, achei bom. Já começou aqui luta sindical dos radialistas e jornalistas, né? Porque na época eu como já era advogado, esse é de 87, eu tinha formado em 85, né? Isso. E aí também continuava no rádio, e aí fui dar uma força lá no sindicato dos radialistas, para dar uma presença e tal. E quando é que foi que você entrou aí no Ministério Público Federal? 1989. 89, lá em Roraima.
Eu fiz o concurso, eu já estava em Brasília, né? Fiz o concurso aqui e minha primeira lotação foi Goiás. Lá em Goiás, um trabalho relevante que a gente fez na época foi uma ação contra a Comissão Nacional de Energia Nuclear e contra a União para construir o depósito definitivo para os rejeitos do Césio 137, aquele caso do que... Tem, exatamente. Daquelas toneladas de concreto e tudo que foi tirado daquela área onde houve o acidente do Césio 137. Então essa foi uma ação relevante lá em Goiás, em 1990, quando eu trabalhei lá, fui lotado lá. Foi um trabalho interessante. Está lá o depósito até hoje. Deve ter alguma foto aí. Essa foto aí é lá dentro do depósito dos rejeitos do Césio. Esse foi um dos seus primeiros trabalhos ali? Foi o primeiro trabalho, Olha aí. de relevância, né? E um trabalho que entrou para a história do Brasil, né? O caso. E o senhor também ajudou a instalação da Procuradoria da República? Em Roraima? Veja só, até 1988 você tinha os territórios de Roraima, Amapá e Fernando de Noronha, né? Antigamente você tinha um território de Rondônia e Acre que em 1961 foram transformados em estados. Mas aí a Constituição de 88 transformou os estados de Roraima e Amapá, os territórios de Roraima e Amapá em estado e também anexou o território de Fernando de Noronha a Pernambuco. E aí, criando os estados, havia a necessidade, por necessidade institucional, de instalar-se a Justiça Federal e o Ministério Público Federal também. Então, o Aristides Junqueira, que era o Procurador-Geral da República, me chamou e falei, Franklin, você que é de lá e tal, vá lá fazer esse trabalho. E eu fui lá. Eu estava novo ali, né? Relativamente novo, né? Eu me emociono muito quando eu falo disso, porque quando eu saí de Roraima em 74, o meu trabalho era de servente de pedreiro. Olha aí. Olha só. E aí volta agora. Aí, 17 anos depois, eu voltei como procurador. É uma Que história legal, bonita, né? Que legal. Show de bola. Isso aí prova que, meu, Estuda. Trabalha. É o caminho. Não É, tem caminho segredo. fácil, não não tem tem segredo. caminho fácil. Exato, não tem segredo. Estuda e trabalha, cara. E sobre os Yanomamis? Olha, esse evento aí, esse é um evento curioso. Olha, vocês veem, nós estamos em 2023. Sim. Em 1993, 30 anos ainda. a história, 30 anos depois, a história se repete. Sim. Porque naquela época houve um massacre numa aldeia Yanomami, onde foram assassinados vários índios, inclusive crianças, por garimpeiros. Caraca. E aí, essa aí é uma incursão que nós fizemos na época. O Aristides Junqueira, que era o Procurador-Geral da República, também me designou, eu e mais 2 colegas, o doutor Luciano e também o doutor Carlos Frederico, não é? Para a gente fazer uma apuração e uma investigação sobre esse massacre que houve nas aldeias Yanomami, em 1973. Aquele mais alto ali é o embaixador da Venezuela, que estava lá com a gente, né? Estava muito próximo da área da Venezuela, aquilo ali. Então, em 1973, nós fizemos uma apuração, fizemos uma investigação, montamos um inquérito e denunciamos os garimpeiros que assassinaram esse grupo de indígenas e destruíram as malocas dele por conta de garimpo mesmo, né? Aí que eu estou falando, 30 anos depois, a história se repete. Né? Houve condenações e, curiosamente, somente no ano passado foi preso o último que estava foragido nessa condenação. Nossa. Mais de 30 anos. Mais 29 anos. 29 anos. Foi preso no Pará, o último. Outros foram presos, acho que o dos condenados, né? Uhum. Então, houve condenações. Esse foi o primeiro caso do chamado crime de genocídio. O crime de genocídio, ele foi instituído pela ONU depois da Segunda Guerra Mundial, e o Brasil incorporou essa figura penal do genocídio em 1958. Então,
esse caso aí foi o primeiro caso de crime de genocídio, ou seja, é um crime contra etnia, é um crime contra grupos. Não é um homicídio comum, não é, digamos assim, um homicídio onde você cometeu vários homicídios. São mortes contra uma etnia, contra um grupo. Esse foi o primeiro caso de genocídio no Brasil. Nós denunciamos e os assassinos, os genocidas, foram condenados. Show de bola, vamos ver. E aqui é conferência, né? Nós fizemos, a gente tinha um trabalho muito grande de combate à corrupção, né? Aqui você já era subprocurador? Não, era procurador da República ainda. Curiosamente, eu estava lá em Boa Vista e recebi um telefonema da embaixada americana. Olha, você foi selecionado para ir para os Estados Unidos fazer um grupo, trabalhar num grupo de estudos sobre combate à corrupção. Falei, mas como é que me acharam aqui? Não, Isso lá em Roraima. Lá em Roraima. Não, a gente tem observado o seu trabalho, é que você vê, né? Olha só. Aí, então, o governo americano me chamou. Eu lembro que, na época, quem estava em muita evidência era aquela juíza que se vai ver aí à direita, a Denise Frossá, lá no Rio de Janeiro, que combatia o crime contra a corrupção, enfrentou o crime lá dos bicheiros e tal, né? Então, a Denise Frossá, que depois veio ser deputada federal. Havia também o Carlos Augusto, que era um procurador de justiça no Amazonas, que trabalhava muito com defesa de direitos humanos, aquele que está lá na ponta. Havia o Amadeu, que é um funcionário da Receita Federal, também trabalhava com anticorrupção, e o meu amigo José Casado. José Casado, naquela época, era jornalista colunista do Estadão. Hoje ele é colunista do Globo, a gente continua amigos, há 2 semanas nos encontramos, né? Isso aí em 1995, ou seja, já tem 28 anos do nosso encontro, a gente continua juntos, continua se encontrando, continua amigo. Almoçamos recentemente. José Casado é uma grande cabeça do jornalismo, comentarista, crítico, conhecedor da política, conhecedor da economia, né? Estudioso, como é que fala? Ele tem muitas fontes, faz um trabalho excelente no jornalismo brasileiro, um cara elogiável. Show. Né? Aqui o senhor fez isso aí isso foi em 98, nós fomos fazer uma especialização em defesa do consumidor lá na Bélgica, nessa universidade. Foi a Universidade Louvain-la-Neuve. Isso é um centro estudantil, uma cidade só de estudantes. É fantástica essa cidade. Ela é muito curiosa porque não trafega carro pela cidade. É tudo pelo subsolo, tudo por túnel. As vias são todas subterrâneas. É muito curioso. Só trafega em cima aqueles carrinhos de entrega de mercadoria, de lanchonete, de supermercado e tal. Então, os carrinhos de golfe. Você tem uma área livre, ali é só de trânsito de pedestre. É bastante curioso. Cara. Vale a pena conhecer. Vale conhecer. A capital da Bélgica é Bruxelas. É Bruxelas. É perto lá de Bruxelas? É perto. A Bélgica é pequenininho, né? Show de bola, linda história. Muito obrigado por proporcionar que isso aí. Virou jornalista, locutor. Arquivo confidencial, bicho! Que história linda, né? Servente se tornou locutor, se tornou comunicador. E voltou como procurador, né? Voltou como subprocurador, que hoje eu fiquei sabendo a diferença do subprocurador. Inclusive, enquanto o Bruno fecha ali, explica pra gente, o senhor explicou em offline aqui, né? Agora explica pro pessoal entender como é que é a hierarquia ali, né? Do procurador, subprocurador, as regiões e tudo mais. Ministério Público. Veja bem, você tem lá na chefia o Procurador-Geral da República, né? Que é o chefe, é um só. Sim. A carreira embaixo começa com Procurador da República, você atua nas varas da Justiça Federal. Depois, Procurador Regional da República, atua em um dos 6 tribunais regionais federais, né? É a segunda instância. E depois, a terceira instância, que é Subprocurador-Geral da República, que atua nos tribunais superiores e no Supremo.
Né? Hoje são 74, e desses 74, o presidente da República escolhe um para ser o procurador-geral. É por isso que o nome, na verdade, é Subprocurador-Geral da República, porque ele está abaixo do Procurador-Geral da República, né? Então muita gente fala, é Subprocurador da República, não é Subprocurador da República, é Subprocurador-Geral da República, porque ele está abaixo do Procurador-Geral. Legal. E aí, Dr. Franklin, é o seguinte, a gente rodou aí mais ou menos uns 3.400 quilômetros, Brasil adentro, né? Conversamos com produtores rurais, conversamos com caminhoneiro, com trabalhadores, né? A gente viu o quanto que o agro vem transformando as pequenas cidades, o brasileiro. Eu até brinco aqui que o agro me transformou nessas 2 semanas que a gente rodou, assim, é algo lindo, assim. Você vê galera trabalhando com brilho no olho, empreendedores, colonos que foram lá, desbravaram, com muita luta, histórias como a sua, Exato. Muita luta, muito suor, e conseguiram, né, gerar valor, né, fazer esse mundo um lugar melhor. E o papel do Ministério Público, ele é me corrija se estiver errado, é um papel fiscalizador, né, e aí, como é que está essa atuação do Ministério Público com relação a fazer com que a lei seja cumprida, principalmente ali no quesito ambiental, que a gente vai falar, e também com relação a crédito, que é uma das dores desses produtores, né? Concentração de crédito escasso e tal. Então, primeiro vamos falar com relação ao crédito rural, né? Como é que o Ministério Público tem ajudado, né, nesse quesito, até para a gente esclarecer os produtores da atuação do MP? Veja só, o Ministério Público tem uma atuação que a gente chama de atuação supletiva. Significa o seguinte, ele só atua em último lugar, depois que quem tem que fazer deixa de fazer, ou quando tem um interesse público, quando tem um interesse em que aquele que tem o seu interesse afetado, ou seu direito afetado, ele não pode, por si mesmo, buscar garantir esse direito, né? No agronegócio você tem o seguinte, tem os produtores, né, que tem as associações, tem os grupos, integração aí, que os produtores se integram, que as várias organizações se integram, e esses têm capacidade de, por si só, postular os seus direitos. Vamos falar sobre os créditos para o financiamento agrícola, né? Uhum. Eles têm essa capacidade, têm habilidade, têm como contratar advogados, têm como contratar consultorias, têm como fazer isso. Pode recorrer ao Ministério Público? Pode, porque o Ministério Público, como fiscal da lei e como uma proteção da sociedade, porque o Ministério Público tem que ser visto como protetor da sociedade, né? Uhum. Ele fiscaliza o cumprimento da lei para que a sociedade tenha seus direitos sem distinção nenhuma, né? Uhum. Seja rico ou seja pobre. É claro que quem tem mais proficiência econômica, mais possibilidade econômica, ele pode contratar um advogado e fazê-lo também pode representar ao Ministério Público. O Ministério Público, nessa matéria dos financiamentos, ele tem acompanhado, né? Uhum. Mas ele tem se dedicado muito mais à fiscalização dos financiamentos destinados ao pequeno produtor, né? Para ver se está sendo feito da forma que a lei determina, na forma que as políticas sociais tem a necessidade das políticas sociais, ele trabalha mais nesse campo. Mas nós tivemos 2 pessoas ultimamente na Câmara, da terceira Câmara, que era proteção do direito do consumidor, concorrência, e que entra esse aspecto. Hoje nós temos lá o Dr. Luiz Augusto Santos Lima. Dr. Luiz Augusto Santos Lima, ele tem uma visão fantástica dessa economia, desse movimento nacional. Antes dele foi o que é hoje Procurador-Geral da República, que foi o Augusto Aras, que tinha essa mesma Sim. visão de economia, de sociedade e de busca de equilíbrio, né? Então, eu, quando atuei no Ministério Público, e aí a gente tem uma certa distinção,
o Ministério Público ele é um órgão de auxílio, ou seja, fazer cumprir a lei, chamar as pessoas para demonstrar e auxiliá-los no cumprimento da lei. O Ministério Público é visto muito como carrasco, como um exigente, como um punidor. O Ministério Público não é bem isso. Pode ser que aqui ou ali você vai encontrar uma visão nesse sentido. Mas o Ministério Público, como instituição constitucional, como protetor da democracia, protetor dos direitos, né? O trabalho dele deve ser no sentido de auxílio da sociedade, né? Então, nessa questão, por exemplo, do financiamento, se for necessário o Ministério Público atuar, ele vai buscar um equilíbrio, vai buscar uma conciliação, vai buscar um trabalho para que o produtor... Nós temos muitas coisas na questão da produção agrícola, que são os riscos, né? Sim. Aí você tem geada, seca, chuva fora de época, né? Esses prejuízos, o produtor faz um contrato de longo prazo para o seu produto, para a sua mercadoria, que ele pode ter o risco de não cumprir em função de alterações climáticas, em função pragas e outras lastreado situações. na fazenda, na Exatamente. propriedade que ele tem. Você veja bem, o que nós tivemos nos últimos anos? Ano passado começou a guerra da Rússia com a Ucrânia, né? O Brasil é um grande importador de fertilizantes desse lugar. Então, olha só a situação que ficou. Criou uma situação difícil para o produtor. Isso pode trazer reflexo no cumprimento, no adimplemento, por exemplo, dos empréstimos rurais que ele tenha feito, né? Tanto que hoje existe um debate muito grande sobre isso. O próprio Congresso Nacional sempre foi chamado para a busca desse equilíbrio, não é? Então, a gente vê dessa forma isso aí. Então, a terceira Câmara, hoje nós temos o Luiz Augusto Santos Lima, que é o coordenador da Câmara de Defesa do Consumidor, da Concorrência, que tem atuado nessa interação com o agronegócio, né? Para entender as suas razões, os seus motivos, a sua interferência, o que o Ministério Público pode fazer para auxiliar nessa interação ou digamos, nessa mediação com os órgãos de financiamento. Então, isso é um quadro interessante. Dr. Franklin, o setor de crédito dentro do agro hoje gira mais ou menos em torno de 1 trilhão, né, por ano. 250 bi vem do governo, né, e como até o Marco ele fala muito bem a respeito, a questão de crédito no agro é mais uma questão social do que privada, podemos dizer assim, né? Capitalista. É uma política social. Exato. É mais questão de uma política social porque, né, enfim, é a base ali da economia de um país e tal, principalmente a gente aqui no Brasil. Você vai pegar, eu vou só interromper você um pouquinho, se me dá licença, você vai pegar o exemplo da França. O governo subsidia a produção agrícola francesa, né? Com empréstimos favorecidos, subsidia. Por quê? Porque há um interesse nacional, inclusive para exportação. Há países que hoje já estão contestando esse subsídio que a França dá. Os Estados Unidos também subsidia algodão, milho, né? Lá não tem juros. Não, dependendo do país é subsídio de capital. Você toma 100, devolve 90. Aqui você toma 100, devolve 110. Exato. Então, quando você diz isso que é uma questão social, você tem razão. O que o Brasil é visto hoje no exterior? Como um grande celeiro, um grande produtor de alimentos, né? Celeiro do mundo. Celeiro do mundo. E você vê, o Brasil é um dos maiores exportadores do mundo. Você pega o estado de Mato Grosso do Sul, Goiás, né, que estão aqui. Agora, essa coisa está entrando para a Bahia, entrando para o Piauí, Maranhão. Há uma expansão... Tocantins, uma expansão agrícola. O Brasil é visto lá fora com essa riqueza, né? É claro que isso tem que ter uma política governamental que facilite a produção, que facilite o escoamento. O nosso problema hoje é de estrangulamento
logístico, vamos dizer assim, Sim. que o pessoal vai entender o que é, né? O que é o desperdício no transporte dos caminhões, né? Roubos que existem nas estradas, né? Estradas horríveis. Estradas que podem ser melhoradas. O Brasil já está melhor agora. Sim. Está melhor agora. Mas se fala hoje você já tem as hidrovias também, né? Para o transporte e para chegar até os portos de embarque de navios. O Brasil precisa de uma aceleração na parte logística. Para mim é o seguinte, minha visão, que aí eu vou pedir para que o doutor Marco Antônio me auxilie, vocês também. O produtor hoje está fazendo a parte dele. Sim. Hoje nós precisamos de uma logística eficiente, né? Portos, transportes, acho que ferrovias, que é o melhor caminho, não é? Para a gente já é relevante, mas tem mais envergadura nessa área. Dr. Franklin, eu até queria vou fazer uma pergunta para o senhor também. A gente já discutiu isso algumas outras vezes, da questão, eu acho que foi 2018, o STJ passou a ver o produtor rural como empresário e não consumidor para as operações de crédito rural, essas operações de custeio, investimento, etc. Então, assim, ele sai do protecionismo do consumidor e passa a entrar para uma vala de empresário normal, ou seja, o risco todo Capitalista. Todo o risco do produtor, do clima, né, de tudo que pode acontecer na lavoura, da praga, a culpa é dele e ele vai ficar devendo. Aí a gente tem a norma regulatória, que ela vem lá de uma decisão do Ministério da Agricultura, do Ministério da Fazenda, do próprio Executivo, que vem pelo o Conselho Monetário Nacional, determina um Bacen lá que diga assim, então as pessoas que tomaram recurso no ano de 2002, 2003, por exemplo, lá em Acreúna, que tiveram a quebra do algodão, ou então lá no Rio Grande do Sul, elas podem pagar essa conta em 10 anos, direcionando aquela norma para um local específico, porque a quebra ela é pontual, específica, dependendo da região. E a gente sabe, o senhor sabe melhor do que eu, que essas normas elas são de aplicação compulsória, normas cogentes, né? Ou seja, ela tem que ser aplicada, não importa. E aí, no entanto, a gente não vê essa aplicação, a gente tem processo e aí, às vezes a gente consegue, né, tem decisões judiciais até, no meu livro até eu colaciono uma ali, e parece que a gente não tem essa visão, que a gente o pessoal construiu esse programa exatamente para ter essa visão de que o contexto do agro ele é muito além do cara que planta, que pega dinheiro fácil, como alguns dizem. Ele vem lá de uma política com normas que elas existem, mas não são cumpridas judicialmente. Aí eu lhe pergunto, como que a gente faz para resolver esse problema? Eu tenho que ser claro com isso, e nessa hora nós temos que ter certo destemor para falar certas coisas. Né? O sistema financeiro é muito poderoso. O sistema financeiro é muito violento. Se você coloca o agricultor perante o sistema financeiro, vamos falar de FEBRABAN, né? Ou vamos falar do sistema financeiro internacional mesmo, bancos estrangeiros, tudo. Se você coloca um produtor perante o sistema financeiro, perante a FEBRABAN, quem é a parte frágil? É evidentemente que vai ser o produtor, né? Esse é em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós temos hoje aqui o privilégio de estar com o Dr. Marco Antônio, que é um especialista em agronegócio, em sistema financeiro de agronegócio, em comércio de agronegócio, em transações, compra e vendas. Mas nós não temos uns advogados, um corpo de advogados nesse sistema, nesse trabalho, que possam conhecer essas normas e levar as ações necessárias, seja judiciária, seja administrativamente, em defesa do produtor. Então, nós precisamos de um corpo de advogados nessa área, né? Nós temos aqui uma raridade, que é o Dr. Marco Antônio, que atua nessa área. Então, sem conhecimento, a gente pena, o produtor pena, porque ele está lá
na sua fazenda, no seu lugar, na sua produção, e ele não tem essa entrada, ou não tem esse conhecimento das normas burocráticas que saem Sim. dos palácios e do Banco Central em Brasília e que o afeta lá diretamente. Claro, ele tem representantes, tem os parlamentares, tem os deputados, tem os seus senadores, mas não chega nesse conteúdo dessa carga de conhecimento para isso. Então, na minúcia. Na minúcia. Então, nós precisamos de pessoas como o doutor Marco Antônio, que trabalha nessa área do agronegócio, que conhece essas normas, que conhecem tudo, e para isso ele está aqui usando o programa de vocês, usando isso aqui, para mostrar que existe algo, que existem normas, que existem proteções e que podem ser feitas. Aí você fala assim, não, o Supremo, o STJ disse isso aí. É uma briga do produtor com o sistema financeiro. Né? O sistema financeiro talvez tenha sido mais convincente, porque tem advogados, eu advogo nos tribunais superiores, né? Supremo e Superior Tribunal de Justiça. E aí o que você tem que fazer? Tem que tentar conversar com o relator do processo, tentar conversar com os integrantes das turmas, apresentar memorial, fazer sustentação oral, né? Então, o sistema financeiro está preparado para isso. A FEBRABAN está preparada para isso, os bancos estão preparados para isso, mas os produtores não. Em sistema de defesa, de consultoria, de advogados constituídos, eles não têm a mesma envergadura que tem o sistema financeiro. Por isso que a situação está assim, nesse ponto que você se referiu. Por esse ponto de vista, eu concordo com a sua colocação, mas eu refiro, por exemplo, na área do direito administrativo, a gente tem a parte dos direitos regulatórios. A NTT, ontem, sistema financeiro, a questão da saúde também, todos têm o regulatório, que são as regras, essas regras que são criadas por uma comissão, enfim, para que elas sejam aplicadas, né? Mas será que também isso não tinha que partir até do próprio judiciário? Porque, assim, ok, não tem advogado que saiba, mas isso vai se aprendendo. Né? Mas quando cai na mão de um juiz, né? Quando cai na mão... O regulatório ainda está muito cru. Veja só, vou dar um exemplo para vocês de duas situações. Os juízes não têm como conhecer todas as coisas. Os juízes não têm como conhecer todos os elementos. Aí há uma diferença do Ministério Público, seja o promotor de justiça, seja o procurador da República, e do juiz, seja o juiz estadual, seja o juiz federal, né? A gente mergulha nos livros. Sim. Mergulha nos livros, fica em casa, trancado, estuda teoria, tal, sai sabendo toda a teoria na cabeça. Qual foi o diferencial que eu tive a graça de obter, né? Eu, antes de ir para o Ministério Público, advoguei 5 anos. Então, eu conheci o lado da sociedade, né? Eu não quero nem falar do histórico, da coisa, das profissões que eu tive antes, tudo da experiência social, mas é interessante que tenha também uma experiência social de vida de pé no chão, né? Sim. E aí, advoguei 5 anos, então sabia qual era o lado. Qual é a atuação dentro do Ministério Público ou dentro do Judiciário? Ele pega a lei e aplica a lei. A dificuldade nossa é que as faculdades não têm hoje uma matéria de sociologia e matéria de conhecimento nas faculdades de direito que leve o estudante a conhecer que circunstância social, que circunstâncias econômicas, que circunstâncias de trabalho envolvem aquela atividade. Aí ele pega uma petição e decide com o que está escrito na lei, sem estar atento para isso aí, né? Sem estar atento a isso aí. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos mudar os cursos, começar a mudar os cursos de direito. Começar da base. Para que as pessoas tenham conhecimento do conteúdo social de uma atividade. De repente, direcionar na própria universidade a área que vai seguir. Sim. Mas pelo que ele falou, isso nem tem essa matéria no direito Não, ela tem. Ela tem, mas ela é incipiente. Mas muito superficial. Tem, mas é incipiente. Então, eu vou dar dois exemplos. Nós tínhamos problemas aqui, ó.
O Brasil tinha um problema das patentes, né? Patentes estrangeiras. E aí as ações entravam na justiça, os juízes federais davam os direitos para os laboratórios estrangeiros. Aí o que fizemos? Pegamos o pessoal do NPI, o pessoal do NPI veio aqui e falou: Franklin, vamos fazer um seminário, tudo isso aí, explicar como é que funciona. Aí organizamos com o Superior Tribunal de Justiça um seminário sobre patentes, lei de patente. Fizemos um seminário, vieram os advogados, vieram os técnicos, vieram pessoas do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI, vieram outros da área e tal. Fizemos um seminário no STJ, convidamos os ministros, ouviram, tiveram a visão do que é isso na realidade. Outra coisa que nós tínhamos problemas com a matéria ambiental. O que fizemos? Fomos ao Tribunal Regional Federal e organizamos um seminário para os desembargadores e juízes, trazendo técnicos ambientais, engenheiros ambientais, pessoas que lidavam com a área, para esclarecer a magistratura, os juízes, sobre o conteúdo daquilo ali, né? Então fica a sugestão, no agronegócio, uns seminários, cursos, eventos, onde a magistratura e o Ministério Público participem para entender o conteúdo do negócio, da atividade, as dificuldades, essa questão das chuvas, a questão das alterações climáticas, geadas e outras coisas, né? Então, isso se aprimora, não com o jurídico em si, mas se aprimora com o conhecimento de causa da atividade. Daí seria mais fácil julgar e atender aos interesses de quem tem que ser atendido no aspecto social. Naquela parte que o pessoal, a gente viu os produtores comentaram a questão que não há uma união, né? Exato. Depois a gente vai ter o pessoal das entidades aqui, vai poder discutir isso aí, mas é impressionante. O senhor conversando aí, me vem sempre à mente a história do Alex Mar, que a gente conversou com ele, assim, tem aqui no episódio, só que é uma sequência de podcast. A história do Alex Mar é o seguinte: ele ficou 10 anos, teve uma crise lá em Acreúna, do algodão, quebra do algodão lá, que ficou super famoso. Muita gente perdeu propriedade e tal, e ele ficou 10 anos para se recuperar, né? E aí eu fico imaginando, né, há 10, 15 anos atrás, um produtor que não tenha tanto acesso à informação... Isso tem 20 anos. Isso. Tem 20 anos, né? Hoje até tem advogados e tal, mas assim... a minha preocupação é que, independente desse profissional estar qualificado, independente de ter essas consultas públicas, dessa aproximação das entidades classistas para com o Ministério Público, você não acha que deveria estar mais claro a parte regulatória, pelo menos na esfera administrativa, ou o gatilho tem que vir da parte mais... por exemplo, dos advogados dos seminários. Dos seminários. Ou você não acha que a gente... Pô, beleza, a gente tem esse problema, mas é aquele paradoxo, né? É frágil porque ninguém está provocando, ninguém provoca, por isso que é frágil. Você não acha que o Ministério Público deveria ser um pouco mais ativo nesse sentido? Veja só, eu disse no início que o Ministério Público atua supletivamente, né? Uhum. Então, a sociedade tem que se organizar, tem que ser organizada. Os produtores rurais têm que se organizar, têm que ser organizada. Eu fiz aqui uma comparação, produtores rurais, sistema financeiro. O sistema financeiro é organizadíssimo, cara. Exatamente. Os caras andam... Você conhece quantas Febraban no país? Só uma. Só tem uma. Extremamente forte. Você conhece quantas organizações que agregam
produtores rurais? Me diga, meu Milhares. caríssimo. Hoje a maior é a ProSoja. Mas tem outras. Mas elas têm as regionais, mas tem os sindicatos, aí tem a regional do Tem a estado, do Mato soja, Grosso, tem tem a Famato, aí vai embora. Tem a Tem a do verdade, soja, isso tem a aí. do feijão, tem a do milho, tem a... Como é que você vai combater um inimigo comum? Isso é só figurativo, claro. É, que você Sim, não, mas muito bom exemplo. É Muito bom figurativo exemplo. porque você não vai dizer, vou brigar com a Febraban, não é isso, né? Isso aí é um desafio, social, isso existe numa democracia, é o desafio social das forças, né? Das forças econômicas. O agro é uma força econômica, o sistema financeiro é uma força econômica. Mas se você não tem uma agregação com uma certa unidade, você perde. Você perde força para fazer isso aí, né? Você pega, por exemplo, vamos fazer o seguinte, eu não sei como é que funciona exatamente na política dos produtores rurais. Tem um líder que vai diretamente à Febraban para fazer uma negociação de peso em cima de tudo, né? A gente consegue isso ou ela está fragmentada? Você tem a ProSoja, que é muito forte, mas Hoje você tem outros a Frente fragmentos. Parlamentar da Agricultura, que é uma das mais fortes, né? A Frente Parlamentar da Agricultura, né? Ela é uma frente forte, claro, mas o detentor do econômico, que é o próprio produtor, o próprio exportador, né? Então é uma questão de organização. Isso é uma democracia. Então o Ministério Público tem o seu papel, mas como nós estamos no Estado democrático, a iniciativa é do próprio interessado. Tem muito fogo amigo no ar. Né? Entendeu? Então aí não tem como fazer. O Ministério Público atua supletivamente na proteção dos direitos, vamos colocar, indisponíveis. O produtor, o direito dele é disponível. Se ele disser, eu quero perder isso, eu não quero ganhar, ele dispôs daquilo ali, não tem... Ninguém vai contra Doutor Franklin, ele, o senhor não acha que o produtor, às vezes, ele é criminalizado no judiciário também? Tratado assim, né? Vamos lá, você pega ali a Lei 12.846 de 2013, que o senhor deve ter participado da Lei Anticorrupção, do Compliance, né? Então, ela serve sempre para o produtor. Para a multinacional, para a empresa grande, você nunca consegue exigir a multa, né? Pelo compliance, não há um protecionismo também um abandono do produtor rural pelo Poder Judiciário, porque a gente vê, azar é o teu, quebrou, mas tem uma norma para essa região que é assim, está aqui, é norma de aplicação compulsória, aconteceu isso, está aqui, está o laudo, quebrou, o seguro não paga. O juiz vai lá e veda o cara. O senhor aproveita já a pergunta do Marco e emenda já na questão de relações de contrato de compra e venda de grãos com multinacionais. Isso. Tá? Já emenda isso aí. Então, doutor, a gente tem as leis, a gente tem todo o regulatório, não precisa outro. Sim. Ele está aí, e ele é muito dinâmico, o direito regulatório, porque ele vai se adequando à situação, e foi como o João falou ontem, depois ela por si só, o costume faz com que ela vire uma regra comum. Vira né? uma plataforma invisível. Exatamente, o senhor não sente isso, não vê isso? Pode ser por falta de eventos, né? Para mais explicação, não sei. Talvez eu seja um pouco tecnicista nessa justificativa da resposta, né? Eu falei que o sistema democrático é um sistema de forças, uma força contra a outra. Nós temos aqui, vamos lá, agronegócio, sistema financeiro. Né? Temos isso. E temos também a parte legislativa, que é do Congresso Nacional. Como é que se fazem as leis? As leis se fazem a partir das pressões sociais, né? A partir dos lobbies e a partir dos contrapontos nessas pressões sociais. Quem tem mais capacidade, possibilidade, poder de estar dentro do Congresso, no convencimento de parlamentares, no convencimento de senadores, para incluir um dispositivo, uma alteração de um artigo, uma alteração de um parágrafo, evidentemente que aquilo vai sair
que depende de uma pressão, né? A democracia funciona Sim, nessas sim. pressões e contra-pressão, Não digamos que isso assim. seja injusto, mas é a vida como É a ela vida. É a vida como É. ela é num sistema democrático. E é a realidade, né? Aí você vai para o judiciário, o que que vai no judiciário? Vai aquilo que eu acabei de falar agora há pouco. A falta de conhecimento da causa em si, onde o magistrado conhece a lei, mas ele não conhece o evento que está lá e que ele vai ter que julgar em cima dessa lei. O evento é apresentado numa petição por um advogado, né, de alguma forma, mas o juiz não conhece lá, ele não foi lá para olhar, para ver se o evento é aquele, como é que ele pode aplicar a lei àquele evento. E aí vem essas distorções que vocês estão falando, que a gente está conversando aqui, né, dos injustos, das decisões que são contrárias ou ao justo, digamos assim. Eu nem me refiro à decisão contrária, me refiro à análise da matéria mesmo, porque o próprio direito regulatório ele vai ser criado pelo executivo e as suas autarquias, os seus órgãos, os seus ministérios, seja lá para onde é que for, para regular essas situações, né? Então, se serve para regular e tem a norma e não é regulado, e você vai lá, joga no processo e avisa todo mundo e faz, né? E fala, e não, mas algumas vezes resolve, outras vezes não resolve, então isso é uma questão que... Veja só, quem é interessante o sistema, né? Quem é que integra as agências regulatórias, né? Indicações políticas. Indicações políticas. É a política. É a política. É a política, é a democracia. Né? Ela agrada ou desagrada, atende um grupo ou atende outro grupo, tem uns grupos de pressões. A gente usa muito a expressão capturado, né? Fulano, o camarada da agência regulatória da ANM, Agência Nacional de Mineração. O cara foi capturado por aquele grupo empresarial da mineração. Não adianta, porque vai beneficiar aquele, não vai beneficiar aquele, vai elaborar uma norma para dizer que aquele tem uma possibilidade de algo ou aquele tem outra possibilidade. Você pega a Agência Nacional de Telecomunicações ou a agência da ANTAC ou a NTT, não é? Então, está capturado, olha só, a NTT editou uma norma agora que vai beneficiar determinado grupo. Então, esse jogo democrático, ele existe. Qual é o mote disso? É a vigilância. É vigilância, é estar atento, é acompanhar. Né? Para você ver, para poder se contrapor. Sabe o que eu penso às vezes sobre isso? Eu não sei se é uma ineficiência da Frente Parlamentar da Agricultura ou se isso, dentro daquilo que a gente ouviu, onde a gente rodou, é conveniente. Sim. Enquanto meu vizinho está lá indo para o buraco, então pode ser uma oportunidade para mim. Acho que tem muito isso também. A gente viu bastante, todo mundo falou sobre isso. Eu escuto isso a minha vida inteira, né? O próprio Marcos da Rosa, ele falou, a gente questionou, então por que os produtores não se unem, né, em prol disso e tudo mais? Ele falou, cara, porque você vai se unir aqui, mas aí um vai falar assim, pô, então aqui a gente vai ter um ganho aqui, então posso aumentar o meu preço, diminuir o meu preço aqui, posso conseguir uma negociação melhor ali, porque eu sei o que o meu amigo tá fazendo. E aí vira aquele negócio que une para desunir. E o caso do Marcos da Rosa, a gente eu percebi, né, que assim, ele teve um desgaste muito grande, porque ele foi classista. Foi presidente da ProSoja. Foi presidente da ProSoja. Ele criou a ProSoja, não foi? Mato Grosso, acho que foi. E assim, ele até fala no vídeo, pô, se eu tivesse me dedicado à minha propriedade, talvez eu tivesse desenvolvido bem mais meu patrimônio, em vez de estar brigando, né, e tentando unir a classe, né? E eu senti isso, né? Não sei vocês, mas eu tive essa sensação, né? Também. De ele ter se desgastado por 20 anos tentando unir a classe e perdeu muitas oportunidades de negócio do patrimônio pessoal da empresa dele, da fazenda, por conta dessa
querer unir Desunião, isso, né? Olha, isso é uma coisa, mas a gente não sabe em que estágio ele estaria economicamente se não tivesse liderado essa Também, agregação, né? essa disputa, né? Verdade. Então Lógico. tem que olhar desse É uma lado. loteria, né? A gente não Ele é um sabe, dos né? caras que mais brigou aí. Pois é. E briga até hoje. Né? Exato. E se eu não tivesse brigado, Teve muitas conquistas, estaria no estágio que está agora? sim. Não, Essa é uma e isso só indagação. reforça o que o senhor falou, né? Como é que vai chegar lá na Febraban, um exemplo, e negociar algo, né? Não necessariamente brigar, né? Mas negociar, dialogar algo ali. Agora, até falando aqui, já que o outro assunto são os contratos de travamento de grãos futuros, né, doutor Frank? Olha, veja bem se isso não é um caso para o Ministério Público, né? O federal, eu imagino que seja federal. Por exemplo, lá na região do Marcos da Rosa, ele disse que as empresas condicionaram o pagamento X Até 31 de março. até de 31 de março, ou seja, tem a alteração de preço para mais ou para menos na bolsa, né? Mas tipo assim, Controlado se você quer pelos vender, traders, né? e se você quer vender assim, está impondo um preço, parece que as empresas se juntam, parece uma espécie de um cartel. Cartel, né? Até, né? Não sei se dá para assim denominar. E aí a gente vê empresas, aí o senhor sabe bem, empresas onde elas fazem compras bilionárias no Brasil. Às vezes a gente já teve casos que a empresa teve uma que a gente mencionou lá com o Marcos, que quebrou no estado do Paraná, se não me falha a memória. Acho que foi. Foram prejuízos milionários. E essas empresas elas não têm nenhum tipo de garantia, na sua grande parte, né? A maioria são empresas que elas estão aqui, elas locam toda a estrutura e movimentam bilhões, e ninguém fala, ninguém diz nada, isso vai para o judiciário. Se você não faz uma pesquisa, não busca, não vai atrás, às vezes consegue comprovar que a empresa até responde processo aqui e fora, às vezes até de falência, e não tem aplicação da 12.846 de 2013. Aí entra a questão do compliance, mas se é o contrário, arresta o produtor. Aí entra da outra forma, entrega que vai perder. É uns negócios esquisitos. Aí entra a questão de deixar a mão livre do mercado agir, né? Mas veja só, tem um limite aí, tem um limite. Tem um limite. Vamos lá. Minha sugestão, tá? Minha sugestão como advogado, eu fui membro do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, de 2010 a 2012, né? Com o meu amigo procurador, hoje subprocurador-geral da República, Luiz Augusto Santos Lima, que lida muito bem com isso, com essa matéria. Então, nós temos algumas situações aí. Por exemplo, isso pode ser uma matéria a ser levada ao CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. E as multas do CAD são multas violentas, né? Não precisaria ir ao judiciário. Pode-se ir ao judiciário também, mas é uma matéria, essa matéria do compliance, a matéria do respeito, a matéria de eventual cartel, é uma matéria que a gente pode chegar para os produtores para que eles levem ao CAD, né? Através da associação? Através da associação? Não, pode ser um produtor individual. Individual. Qualquer um pode fazer uma representação no Entendi. CAD. É lógico que com a associação tem um poder mais A significativo, associação tem um poder, qualquer um pode fazer uma representação no CAD. E não importa que a empresa seja estrangeira, ou esteja em outro país, ou seja, de alguma forma. Isso é uma coisa. Levar ao CAD. Segunda coisa, criar no setor rural um sistema de inteligência. Criar um sistema de inteligência. O que é sistema de inteligência? É fazer uma coisa que tem uma expressão chamada due diligence. O que é due diligence? Vou explicar isso porque são termos... Isso aí a gente vê bastante nas startups. Né, o que é? É fazer uma pesquisa. Hoje você tem dados abertos na internet, no sistema de comunicação mundial. Nós temos o exemplo de uma empresa que fez um contrato. Esse contrato que o doutor Marco Antônio está se referindo aqui, a empresa fez um contrato de compra, né? O produtor conheceu, depois que fez o contrato, que a empresa estava indo à bancarrota, havia o risco de ele não receber pela venda do seu produto, ele pediu uma rescisão do contrato e mostrou
Ele tinha uma cláusula de compliance dizendo que se houvesse o risco da empresa ir à bancarrota, ele não entregaria a mercadoria. Ele só conseguiu receber porque o tribunal determinou que, diante da entrega, a empresa pagasse imediatamente. Ele estava sob o risco de o produto dele ir embora para o exterior e ele não receber nada. Nossa. E Não ele é? conseguiu? Não, na verdade era uma ação de mitigação de risco, né? Ou seja, Tá. eu te entrego se você mostrar o dinheiro aqui. Essa foi a discussão. E depois entrou uma discussão também, que é outra discussão da competência territorial, né? Mas tudo bem. O processo acabou indo retornando lá para a sede da empresa, que é outra coisa que eu sinceramente, ok, o produtor está na hora da correria ali, o cara chega com o contrato, ele assina, ele não vai ver se o foro é São Paulo, se é Brasília, o local dele ali, o grão dele está na cidade dele ali armazenado. Claro que tem gente que usa de má fé, mas a gente não pode nem pensar nisso, a gente tem que falar daquelas pessoas que são boas, né? E aí, então, nesse caso que o Dr. Franklin tem, nós atuamos em conjunto, é exatamente isso aí, uma ação de mitigação de risco, obviamente que não havendo pagamento, rescisão, me corrija se estiver errado, a ação era essa, foi muito difícil, porque o produtor ficou... Sob o risco de não receber. Um ano... Ele chegou a receber? Chegou, mas ele teve que apresentar a conta do custo. Era uma operação muito volumosa. O juiz singular liberou o recurso e a diferença ficou bloqueada, que era para retenção de honorários advocatícios Agora, não era 1 milhão. Hipoteticamente, era alguns se milhões. outro vencesse a Aí ação. você pega uma empresa que não tem. Aí entra a questão. A gente está dando como exemplo, a gente não vai citar nome de ninguém, né? Não é uma coisa. Não é legal fazer isso, mas você tem uma empresa que na outra ponta ela não existe. Ela só existe. Era uma empresa de fachada. Não é de fachada, ela existe documentalmente. Ok. E do outro lado você tem um produtor com patrimônio de 1 bi. Nossa. A empresa existe, aí, mas não tem estrutura financeira. Com as fazendas no CPF dele. E aí você não pode imaginar que aquela produção dele não teve custo, tem funcionário, tem tudo. Ou seja, quando ele recebeu aquela diferença, poxa, ele perdeu de comprar os insumos mais baratos, né? Ele perde de renovar parte da frota. E é por isso a importância. É uma sequência de problemas. E a importância que o senhor falou, né? Eu vou ser ousado e dizer o seguinte. As empresas, os produtores rurais, deveriam formar um grupo, um sistema de inteligência e um sistema de due diligência, são as investigações. Primeiro, conhecer as empresas antes de assinar qualquer contrato, ver como é que está a vida da empresa. Hoje você tem um sistema aberto, são notícias, internet, jornais, está tudo aí. Você digita o nome de uma empresa, vai saber todo o histórico dela, se ela tem problema de corrupção, se ela tem problema de não pagamento, se ela é uma empresa que não paga, se ela é uma empresa que tem idoneidade, se ela tem estrutura. Os grupos, onde é que tem uma empresa, onde é que é? No Panamá, na Espanha, é nos Estados Unidos, é americana, ela tem uma representante brasileira, tem uma empresa brasileira para operar no país, a empresa brasileira tem capital, tem patrimônio. Quem são os representantes? Quem são os representantes, né? Então, é claro que o produtor, como é sazonal, se ele não escoar, não vender a sua produção, ele vai perdê-la. Né? Ele muitas vezes é pressionado por isso. A atividade rural é uma atividade estressante. De alto risco. É uma atividade de alto risco, porque além das questões climáticas que a gente se referiu, tem essa questão da safra, do período, da compra, do preço, transporte, né? frete, do transporte, a questão da bolsa. Combustível. Né? Como é que está isso hoje? Os Estados Unidos está produzindo milho para reduzir o preço do milho brasileiro para que os Estados Unidos importe menos milho brasileiro. Né? A França está financiando seus produtores para que a produção seja feita lá e importe menos soja do Brasil. A China, da mesma forma, né?
De vez em quando se cria algum problema, por exemplo, com a carne, né? A questão da doença da vaca louca, ou aftosa e tal, aconteceu algo, quebra imediatamente. Então, tem conhecimento. Então, o que nós precisamos no Brasil? Acredito que você poderia até ter um órgão governamental para isso, que pode ser do Ministério da Agricultura, eu acho que não tem, mas pode até ser um órgão governamental, ou os próprios produtores criarem um órgão privado deles na associação para estabelecer regras de compliance, para fazer investigação sobre as empresas que estão adquirindo os seus produtos, para fazer serviço de inteligência para conhecer essas empresas, né? E ter um conhecimento de atuação na Bolsa também nisso ali. Então, eu acho que a gente aumentou muito a produção, o Brasil cresceu, é visto muito lá fora positivamente. Dentro do Brasil, nós temos aí hoje uma boa parte do PIB, já tem uma boa parte do PIB, que é a produção rural. 27%. Né? 27% do PIB brasileiro é a produção rural. Então, isso exige um aprimoramento técnico, jurídico, científico nessas coisas, né? Então, por exemplo, nessa compra e venda que a gente está falando aqui, no aspecto do direito econômico, que aí o CAD é um órgão que está pronto e preparado para isso. No aspecto da formação de um centro de inteligência que conheça as empresas, as nacionais, as multinacionais que fazem compras, né? Hoje nós já temos aí, no aspecto científico, com as universidades, o controle e a previsão climática. Isso já é um avanço muito grande. Sim, né? Sim. Você tem aí laboratórios de produção, estudos de produção de fertilizantes. Né? A Embrapa tem um trabalho riquíssimo nessa matéria de criação de enxertos, de transgênicos e outras coisas saudáveis. Quando eu falo transgênicos, eu falo transgênicos saudáveis, né? De interação de semente, dessas coisas que dão um fortalecimento, que podem aumentar a produção. E a produção no Brasil aumentou muito com o trabalho científico da Embrapa, né? Aliás, foi um dos lugares que eu trabalhei. Eu trabalhei na Embrapa em 1977. Né? Então, eu acho que há uma estrutura a ser criada e gerada. Você já tem hoje universidades nessas áreas, né? No interior de São Paulo, Minas Gerais. Há que se aprimorar isso aí, não só do ponto de vista de produção, de fertilizantes, de estudos científicos sobre a produção de alimentos, mas também hoje nós já temos no agronegócio outras coisas também. Então, essa matéria de você saber com quem está negociando, quem é o seu comprador, como fazer, e aí, como você fazer o enfrentamento ao sistema financeiro, isso tudo é algo que pode ser composto. E as retaliações. Né? A partir do momento que você enfrentar, vai vir a retaliação. Lógico. O sentimento que eu tenho, né, é o sentimento que a gente vem acompanhando, que não tem para onde fugir, tem que ter união. Tem que ter união por parte da classe. É uma coisa que a gente sentiu, por mais que tenha classes aí fortes... União e conhecimento. Exatamente, o conhecimento é que te dá segurança. E quando eu falo conhecimento, eu falo disso dos profissionais nas áreas, né? Jurídica, nas áreas de compliance, nas áreas de inteligência, de investigação, para saber com quem você está negociando, quem é o seu parceiro comerciante. Claro que o negócio, para mim, o negócio não é uma disputa entre comprador e vendedor, financiador, não é. O negócio, ele é parceria. Sim. Comprador, financiador, né, transportador, isso é parceria. Um exemplo forte aqui é a própria Serasa Experian, que eu estou vendo aqui, ela foi criada em 1968 e foi criada por bancos. Né? Eles se uniram, eles tinham dados cadastrais dos seus clientes, eles falaram, bora se unir aqui e a gente compartilha os dados para a segurança de crédito dos bancos, né? Então isso foi feito em 1968. Pois eu acho que os nossos produtores rurais ainda não chegaram nesse ponto, mas eu tenho a impressão que está na hora disso, está na hora de fazer isso. Entendi. O Brasil tem uma grande riqueza para isso, né? 27%.
do PIB é uma coisa altamente relevante, não só nacionalmente, mas para o mundo. Então, se você considerar o que vai depois para beneficiamento, vai muito mais que 27. Não? Exato. E 27 a gente está Alimenta falando quanta indústria? Da couro, matéria-prima, né? Exatamente. 27% a gente está falando da Do matéria-prima. bruto, A gente não está contando um vinho, né? O que exatamente. vem depois disso aí, por exemplo. Dr. Frank, pô, muito legal, tá muito... Acho que todo mundo deve estar gostando do bate-papo, mas eu queria tocar no assunto meio ambiente. Meio ambiente. E eu peguei aqui um post do senhor, deixa eu pegar aqui, 2017, abre aspas, né? O Brasil acaba de perder quase 200 milhões que a Noruega iria repassar ao fundo da Amazônia, para a Amazônia, em razão da incapacidade do governo brasileiro de controlar o aumento do desmatamento na região. Nos últimos 4 anos a gente viu, né, toda essa discussão do desmatamento e tal. A gente conversou com os produtores, né, alguns têm uma visão diferente e tal. Então, o senhor como, né, atuante aí no Ministério Público, né, para que se haja um entendimento, tem que ter 2 pontos divergentes, né? Assim, então, a gente tem um lado dos produtores que não é tão a favor disso, ou pelo menos em parte, e, né, eu queria a sua opinião a respeito disso, né? Como é que está essa questão do desmatamento? Rapidinho, só para deixar claro, que muitos deles também deixaram claro, que eles não são a favor do desmatamento, Sim. né? Eles só são a favor de que essa política seja melhorada, aprimorada. Antes do Dr. Frank falar, então vou dar mais uma arrumada na história para não ficar ruim. Primeiro, eles não são a favor de efetuar o desembolso para proteção da área de reserva. Exato. Eles acham que todo mundo come, todo mundo tem que pagar. Exato. Você pega áreas na região amazônica, e aí eu estou falando norte do Mato Grosso, um pouco mais para a direita de quem olha do mapa para cima, né? De 50% de reserva. Você cuidar de uma área de 500 hectares, que é uma área pequena, vamos lá, 1.000 hectares, 500 de planta, 500 hectares de reserva, não é brincadeira. Se alguém entrar lá e cometer um dano, um garimpo, alguma coisa, a culpa é do produtor e aquilo fica vinculado à área. Exato. Esse é um problema, que é quem paga esse custo, né? Então, não é para dizer aqui que o produtor quer desmatar, não. O outro problema, a outra questão que foi colocada na nossa viagem foi, se eu tenho uma área que ela é agricultável, então por que aquela área que não é agricultável, ela fica de reserva e eu vou agricultar naquela área que é agricultável? Né? Porque hoje o território nacional, 9% é agro. Última atualização. Foi, sim, né? 9%. Até pouco tempo atrás era 7%. Então basicamente nada, né? O mundo inteiro aí não tem mais nada. Né? Nós temos que olhar as coisas com os olhos do real, os olhos da realidade, né? Eu vou falar de Amazônia, né? Eu trabalhei na Amazônia durante muito tempo. Trabalhei nos estados do Acre, de Rondônia, de Roraima, no Amazonas, no Tocantins. Você pega, como eu fiz, né? Você pega um voo Manaus-Brasília, por exemplo, que sobrevoo toda a Amazônia. É bonito. Se for durante o dia, você vai ver aquele verde lá embaixo, imenso. Sem fim. Sem fim. É bonito, é bonito. Eu te pergunto o seguinte, como é que você vai colocar homens lá dentro daquela área imensa para fazer controle de exploração minerária ilegal, controle de desmatamento ilegal? Isso é uma coisa quase impossível, né? Bom, hoje nós temos os serviços de satélite, drone, os serviços de drone, os serviços de fiscalização. O Brasil tinha um programa chamado, acho que está ainda, que é chamado Calha Norte, né? Que incluía voos, sobrevoos. Também agora você tem os drones para isso. Acho que a fiscalização se aprimora. Isso é uma coisa, né? Mas há uma impossibilidade física de controle do espaço, porque você não tem como colocar o fiscal aqui e aquele fiscalizar. Olha, vamos fazer o seguinte, coloca
4 mil, 5 mil, 10 mil fiscais dentro da Amazônia. Vai distribuir aonde? Como é que ele vai fiscalizar cada passo, cada metro? Começar a história, nem sai da Amazônia. Entendeu? Outra coisa, o que ele vai enfrentar lá dentro? Né? De exploradores, de atiradores. Mas, doutor, o senhor aí está referindo a áreas da União. Não, tô começando por aqui. Ele né? só está introduzindo. Estou começando por aqui, estou dando o exemplo. Ele está só molhando o bico. Estou citando o exemplo da Amazônia. Então vamos olhar meu bico também. Agora vamos para... nós não podemos comparar os produtores com os exploradores de madeira ilegal, com os desmatadores ilegais. São coisas bastante distintas, né? Exato. Por isso que eu quero fazer essa distinção. O produtor não é o desmatador ilegal, não é o camarada que vai derrubar árvore para comercializar, para colocar no leito dos rios e fazer descer nas balsas ilegalmente aqueles troncos que são cortados na floresta. Bom, exatamente. O que hoje nós temos? Aí falou-se da área de reserva. A coisa está mudando, né? Hoje você tem legislações, não só a legislação nacional, como as legislações estrangeiras e as legislações entre as nações, os tratados e as convenções, onde essas áreas que ficam indisponíveis, digamos assim, vamos colocar a área de reserva que você chamou aqui, né? Uma área que hoje pode ser rentável economicamente, não é? Tem muita gente hoje que já está faturando com as suas áreas de reserva. O valor é muito pequeno, doutor Frank. A gente já a gente inclusive discutiu. Hoje é o valor de 1/3 de um saco de soja por hectare. Pois é. Sendo que naquele hectare ele poderia render vários sacos de soja. Nós temos uma condicionante, né, também. Nós temos uma condicionante de sobrevivência. Né? Claro que a gente no econômico, isso eu estou falando todo mundo, eu também sou assim, a gente econômica sempre ganha mais. Lógico. Agora, a natureza tem determinadas limitações. Né? Na nossa própria vida, nós temos limitações de saúde, limitações de momentos que a gente não pode ir mais além. Eu quero trabalhar 24 horas por dia para produzir mais. Mas eu preciso descansar pelo menos 8 horas, eu não consigo produzir 24 horas. Né? Então, nós temos que nos adaptar um pouco à natureza também. Né? Eu quero explorar a minha terra inteira, mas eu preciso de um pedaço de reserva. Então, o aspecto econômico, claro que ele fica, eu não diria prejudicado, mas ele fica reduzido. Não é? Agora, hoje nós já temos como fazer restauração de solo, como fazer restauração de floresta, como fazer compensações. Né? Isso é uma coisa que se agrega nesse caso da produção. Eu tenho a impressão que isso vai ser difícil criar um equilíbrio. Né? Criar um equilíbrio. Mas eu não digo que seja o produtor que esteja querendo desmatar, que esteja querendo invadir. Não é isso. Mas você acha que hoje o Brasil ele assim, é bem encaminhado com relação às políticas de preservação ou existe um desequilíbrio? Veja só, existem alguns exageros. Existem alguns exageros de fiscalização. Existem alguns exageros de autuação, não é? Uhum. Eu peguei um dia desse um caderninho aí tinha mais de, eu diria para você, mais de 40 mil, 30, 40 mil autuações, né? De produtores, de fazendeiros, de pequenos produtores, de médio produtores, muitas autuações equivocadas. Eu peguei autuações, por exemplo, em que o sujeito foi multado por estar dentro da área da Amazônia Legal, desmatando, plantando dentro da área da Amazônia Legal. Vamos fazer o mapa? Peguei um amigo meu que é consultor. Nossa, ela pega uma área gigantesca. Peguei um amigo meu que é consultor de meio ambiental, e quero fazer isso junto com você. Mas, Franklin, isso aqui está errado. Essa área aqui onde aconteceu a multa, isso aqui não está dentro da área da Amazônia Legal. Está fora da Amazônia, está a quilômetro da Amazônia.
Entendeu? Hoje você pode apurar isso com satélite, com drone ou com outra coisa, mas aqui no mapa, essa área que ele foi autuado pelo órgão fiscalizador como sendo dentro da área Amazônia, não é, está fora. Então você tem muito erro também. Então muito falta também, exagero. talvez, ali uma melhor capacitação técnica desses fiscalizadores. Não sei se é capacitação técnica, mas é um pouco... Exagero mesmo. É para ficar... É mais atenção, né? Mais atenção a isso aí. Mais atenção. Às vezes começa uma disputa e a coisa muitas vezes se torna pessoal. Né? O cara chega lá e fala para o produtor, ó, se você fizer aqui, eu vou te autuar de novo, vou te jogar uma multa aqui. E como ele tem uma competência, uma competência mesmo administrativa. Uma voz pública. Uma voz pública, né? Para fazer aquilo, e tem fé pública para fazer aquilo. Então a coisa fica complicada. Não é? É você contra o órgão. E aí o camarada se debate no judiciário, se debate, o judiciário leva anos. Você quer ver uma questão não se resolver? Leve para o judiciário. Né? Infelizmente. E aí, nesse caso? Né? Você tem pouco juízo para muitos processos. Não, você tem uma rigidez nessa parte ambiental. Eu já vi fazenda aqui em Goiás ser autuada. A fazenda tem que ter um posto de gasolina. Ele tem uma regra mais rígida que o posto de gasolina na cidade. E no abastecimento acabou gotejando diesel fora do quadrado do posto, que tem que ser de concreto na área, e o cara foi autuado, porque no dia chegou um coisa fiscal. mínima. Não, mas a autuação não é uma autuação pequena, não. Então, assim, não, tô falando assim, a questão do vazamento. Seria uma coisa mais que o Dr. Franklin vinha falando antes, que era a questão de que você, do Ministério Público, como fiscal da lei, dizer, olha, poxa, né, isso aqui, por que é isso aqui? Não está brotando um poço de petróleo ali. Né? Óbvio, né? Não está vazando, vê que a estrutura é nova. Mas, enfim, o pessoal vem no rigor e numa rigidez. Né? E a mesma coisa das áreas das fazendas. Ok, aqui é 35% de reserva, 25% de reserva. Mas se a gente pegar o Brasil, a Centro-Oeste é rio e água para todo lado. Então aí você tem mais a mata ciliar. Aí quando você vê 50% da fazenda é improdutiva, né? E nesse caso, não caberia ao Ministério Público pegar esse caderninho aí, um exemplo, e sair resolvendo. Tem que partir ali do produtor e falar, ó, isso aqui tá errado. Olha só, o Ministério Público ele atua supletivamente na defesa de direitos indisponíveis. Exatamente, que é tutelado pelo Estado. O que é um direito disponível? Ele chega lá, pegou a multa e disse, eu quero pagar para me livrar dessa multa. Né? Então, os direitos indisponíveis são aqueles, assim, vamos um pouco mais adiante. É criança sem proteção. Entendi. É o adolescente sem proteção. É o idoso sem proteção. É o consumidor, né? Sim. Que tem uma lei de proteção, a Constituição garante a proteção. Então, a Constituição tem um rol daqueles que devem ser protegidos pelo Ministério Público. Os chamados direitos indisponíveis e alguns direitos sociais, né, como saúde, como segurança, é isso. Então, no caso do produtor, é um direito individual, que a gente chama de direito individual e direito disponível. Então, o que ele tem que ter? Ele tem que ter um corpo jurídico, ou seja, aí eu vou falar assim, ele tem que ter um Ministério Público interno. Entendi. Aí entra um advogado. Aí entra o doutor Marco Antônio Bittencourt, já ouviu falar nele, não? Eu conheci o Marco Velho, mas que bárbaro. Mate, nós somos extremos, né? Ele é Rio Grande do Sul, eu sou Roraima. Nos encontramos no meio do caminho. No meio do caminho, ó. Então, nesse caso, não cabe ao Ministério Público aí, né? É de fato o produtor ali procurar. Não, mas o próprio providência ali. O próprio
órgão ele é de fiscalização da lei, aplicação da lei. Sim, né? mas E se ele o tutela órgão de partes aplicação da sociedade. Então, Sim, assim, mas se o órgão da aplicação da lei está sendo falho, Não, mas qual é o órgão de aplicação da lei que você fala? não, o MP, o Não. MPF, Não, ele é Não, cuida da não, aplicação da a lei. aplicação não, da não, lei. eu tô falando, aplicação perdão, da, tô falando peraí. do fiscalizador lá. Do agente fiscalizador. Isso, do agente tá. fiscalizador. É, Tô não, falando é do outra agente história. fiscalizador. MPF, Perdão. Ah, estão misturando. MPF é a aplicação da lei na proteção do regime democrático, Certo. dos direitos indisponíveis, essa lista que eu fiz agora, Sim. entendeu? Dos fragilizados, digamos assim, né? E dos direitos sociais, alguns direitos, dos direitos sociais. Então é isso. Esse direito, essa coisa dos produtos, é um direito individual. Individual, exatamente. Exato. E aí é o advogado. Mas ele tava falando da questão geral, macro. Exato, né? é isso. Mas, Exatamente. mas E não é isso. eu quis dizer, tipo assim, poxa, talvez não é o caso ali de ter uma intervenção nesses agentes fiscalizadores. Não é papel do Ministério Público. Não é, papel né? do Ministério Público, Não. Entendi. Exatamente. Porque o produtor pode se defender, ele tem força, ele tem força para isso, Eu poder entendo. para isso, garantia Entendi. isso. Exatamente. Trabalho escravo. O Ministério Público foi bem atuante. A gente teve, né, pelo menos Nos últimos meses aí. anos, na verdade. É. O que você destacaria o combate ao Ministério Público na sua carreira? Isso aí principalmente entra o alguns- Ministério Público ali, né? Olha só, É o IPT, doutor Franco? Ministério Público do Trabalho? Tem, né? o Ministério do Trabalho e o Ministério Federal É também. o mesmo, né? Veja só, você tem o Ministério Público da União, né? O Ministério da União tem várias ramificações, né? Dentre as ramificações do Ministério da União, Público da União, tem o Ministério Público Federal, que atua na Justiça Federal, chamada Justiça Comum Federal, e o Ministério Público do Trabalho, que atua perante a Justiça do Trabalho. Aí você tem a expressão trabalho escravo. Bom, trabalho escravo é com a Justiça do Trabalho. Mas o trabalho de escravo ele também é crime. Aí você tem o Ministério Público Federal na Justiça Comum, que faz a parte criminal. Então, há algum tempo criou-se os chamados grupos de trabalho. A subprocuradora-geral Maria Eliane, uma pessoa ficcionada nisso, uma pernambucana, assim, trabalhou. Porreta. Depois a doutora Raquel Doge, Raquel também trabalhou muito nessa matéria de combate ao trabalho escravo. E hoje os procuradores da República nos estados trabalham nisso, né? Pará teve muita incursão e muito combate, muita apreensão e muita libertação e muita condenação em matérias trabalhistas de execução do trabalho escravo. De vez em quando vamos usar a expressão pipoca em um ou outro lugar, né? As penas são duras tanto na parte criminal quanto nas multas. Então hoje você tem as forças-tarefas que são formadas. Ministério do Trabalho, pelos fiscais do trabalho, auditores do trabalho. O IBAMA também entra nisso aí, o IBAMA normalmente entra. A Polícia Federal, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho e alguns órgãos estaduais também. Então, essas chamadas forças-tarefas, elas atuam no combate ao trabalho escravo, que isso é uma indignidade, né, para o ser humano. Sim. Indignidade para o ser humano. As condições que são colocadas, as condições de exploração, onde o camarada é obrigado a comprar o produto do seu empregador e ele, no final do mês, ele recebe menos que salário mínimo, ele não tem nenhum direito, não tem direito a férias, não tem direito a repouso semanal remunerado, ele trabalha sábado, trabalha domingo, ele não tem limite de jornada, que são 48 horas semanais, ele trabalha de segunda a domingo, direto, às vezes 12 horas por dia, né? Ele não tem direito à alimentação, ele não tem vale alimentação, pelo contrário, ele paga a alimentação e compra a alimentação do patrão. Banheiro, dormitório, não tem condição digna para um ser humano. Então isso tudo, e várias rotas, e tem gente até que hoje, recentemente, esse aí, o pessoal que foi preso, até chibatada recebiam.
Caralho. E o camarada trabalhava lá, o capanga trabalhava armado e até se matar. Recentemente, quando, Torfão? Teve semana, agora. semana passada. No Rio Grande do Sul. Semana passada no Rio Na Grande do Sul. vinícola? Foi. Também, Mas foi comprovado? Cara, não sei se foi Eles comprovado. deram depoimento sobre isso. Então eu veja não sei se foi comprovado, mas foi Então- o último caso que eu vi. Então Foi o veja último só. caso que eu vi. Não, eu Então, digo chibatada deve ter a marca. não, até violência tem violência. Não sei se foi o caso da vinícola, mas, Tá. mas É porque até houveram violência vários tem. casos no Rio Grande do Sul. Ah, é? Foram vários, foram pelo menos uns 2 ou 3, se eu tiver errado. E agora, ontem, no Rio de Janeiro, os paraguaios, numa fábrica de cigarros no Rio de Janeiro, Clandestino. fábrica clandestina de cigarro, Não, eles mas já é trancados tudo lá dentro. Não, clandestino. não saíam, não sabiam onde estavam. Vieram com olhos vendados do Paraguai e foram Meu Deus. colocados lá, não sabiam onde estavam, Meu nas Deus, condições cara. Isso no Rio de Janeiro no Rio de agora. Janeiro. Ontem. Saiu no Jornal Nacional de ontem. Bom, então, o Ministério Público, tanto o Ministério Público Federal quanto o Ministério Público do Trabalho, em conjunto com a Polícia Federal, com o Ministério do Trabalho e outros órgãos, IBAMA também entra nisso quando é no interior, quando é no interior dos estados, tem feito um trabalho de fiscalização, de proteção, de libertação de pessoas que estão nesse trabalho análogo à condição de escravo, né? Que é praticamente a mesma coisa. Tem trabalhado muito nisso. E por incrível que pareça, a gente continua encontrando trabalho escravo nesse país, né? Ah. Legal. Eu não sei. A gente tem um caso aqui próximo que eu já falei da outra vez, Sim. vou falar de novo, porque cada vez a gente ouve um especialista, né? A empresa contrata uma empresa terceirizada que traz a mão de obra. Trabalho escravo e trabalho escravo. Não tinha a mínima característica de trabalho escravo, mas era funcionário temporário, né? 90 dias, 60 dias para o plantio. Empresa que tem todos os credenciamentos, os prêmios, tudo, jamais trabalharia com trabalho escravo. Aí a fiscalização vem através do terceiro e aí chega na empresa que terceirizou o trabalho, parte do trabalho. Né? Você tem que fiscalizar o terceiro, né? A empresa tem Aí que você fiscalizar o chega terceiro. para o cidadão que está lá trabalhando e aí ele já recebe já de supetão uma indenização, dano moral, o dano moral coletivo, o dano não sei o que, o não sei o que, leva embora. O que acontece depois disso aí é que essa empresa não contrata mais. Automatiza Então ele ganhou tudo, dinheiro né? agora, depois não ganha mais. Eu tenho certeza que é um caso que não é trabalho escravo. Mas acontece, né? Então, por alguma razão. eu talvez, eu vejo até a situação, não é querendo amenizar, eu acredito sim que existam, como é o caso desses paraguaios aí, né? Até mesmo porque é algo São ilegal. Paulo existe muito. Não, isso e é algo só, ilegal, né? Mas agora a gente está falando de esse caso que você citou, de uma empresa idônea. A fazenda ali, né? A propriedade, e que foi autuada e tudo mais. E aí, será que não é aquele mesmo lance da fiscalização? Às vezes, tipo assim, uma má fiscalização. Não, sabe o que eu penso? Isso leva para mecanização. E isso vai acontecer. Na próxima safra, tudo mecanizado, porque às vezes... Não, eu tô falando, eu nem cheguei nesse ponto. Eu tô falando como foi o caso de um fiscal, teve uma treta ali, falou assim, então eu vou te atuar aqui. Pois Entende? é, porque olhando de uma Porque forma... o cara tem fé pública. Do ponto de vista, né, mais estrutural da coisa, né? A gente sabe que é preciso proteger a parte mais fraca. Sim, né? isso é óbvio. Isso é óbvio. A história, né, mostra que é necessário, é importantíssimo. Mas você não acha poder demais de um fiscal chegar lá e atuar uma empresa? Sabe qual é a impressão que eu tenho? Só te interrompendo. Vai PE, Polícia Federal, Ministério Público Federal, aí vai não sei o que, vai um monte de gente, viatura, avião, helicóptero, chega lá, tem que autuar. Porque o gasto de sair para lá... Não, porque vamos ser sinceros. Pagar pelo menos a gasolina. Você chegar numa indústria dentro de uma cidade, dentro quase de Goiânia, por exemplo, que é uma cidade grande, e armar um circo desse tamanho, cara, o gasto disso é absurdo, vamos ser sinceros. O risco do exagero sempre existe. Sempre existe, exato. Então,
Por isso eu digo o seguinte, o trabalho do fiscal, eu me incluo nisso também, que aí, né, fiscal do cumprimento da lei. O Sim. pessoal fala, o Ministério Público é fiscal da lei. Ele não é fiscal da lei, a lei não precisa ser fiscalizada. O que tem que fiscalizar é o cumprimento da lei. Né? Então, Exato. o Ministério Público é fiscal do cumprimento da lei. E no nosso sistema jurídico é o que está escrito, né, doutor? É o que está escrito. Então, Direito positivo. pode haver exagero? Pode. Por quê? Porque as instituições, Se não está escrito, pode. elas são dotadas de pessoas. São as pessoas que Seres atuam, humanos. seres humanos, né? Então, eu tenho uma expressão que eu uso, que nem eu sei o que significa muito, mas é idiosincrasia, né? O cara tem as suas loucuras de cabeça e ele tem Descontar a raiva. as coisas de ter que fazer, né? Ali e tal. A loucura interna. As loucuras internas e tal. O camarada, pô, eu quero ser essa profissão, porque aí eu vou ter que mandar nos outros, vou tal, fazer isso. Vou ali bater uma meta. Então, tem toda essa coisa pessoal, individual, que às vezes, como eu falei antes, ela se torna uma coisa pessoal, não da instituição. Rapaz, o Estado é poderoso. O Estado tem muita força. Você chega num lugar como representante do Estado, o Estado está na sua retaguarda, o camarada tem poder. Se ele não tiver equilíbrio, não tiver domínio de suas próprias forças, não tiver domínio das suas próprias, como eu disse, a idiosincrasia, dos seus impulsos, né? Da sua ideologia ou do seu comportamento psicológico, se ele não tiver isso, é um risco para o fiscalizado, é um risco para o cidadão, né? É muito risco. Não é? Então, de vez em quando você tem história de polícia violenta aí. Agora, e você tem história de polícia que chega, conversa, orienta, diz isso. Então, você tem os extremos em todas as organizações. Né? Todas as fiscalizações. Você tem um fiscal que chega e está autuado. Aqui, tem um fiscal que chega, olha, você está errado nisso, isso aí, eu vou te dar 10 dias para você se organizar e vou voltar aqui. Você se aparelha bonitinho para cumprir a lei está aqui e tal, eu vou voltar. São coisas distintas, né? São coisas distintas. O Estado é muito forte. Quando chega um fiscal que ele é representante do Estado, é claro que as pessoas têm um temor, né? E é claro que se ele não tiver um equilíbrio psicológico interno para a função que ele exerce de poder como representante do Estado, pode fazer um desastre isso aí. Então, eu digo sempre, olha, equilíbrio, entendeu? Não é você que está fazendo, é o Estado. Mas você, representando o Estado, você tem que ter dosagem, equilíbrio. Tem que conferir antes, né? O pré-julgamento, ele é um desastre. Então, tem que ter todas essas coisas, né? E isso aí depende de quê também? Depende de educação, que vem do berço. Bom senso, educação, treinamento, orientação, não é? E dos objetivos que você quer cumprir também para um país, né? Lógico. É isso. Minha visão. Não, mas concordo plenamente. Acho que resumo, muito boa conversa. Né? A gente tem mais alguma pergunta, Marcos? Tem um monte de perguntas. Aí vai a noite toda a gente perguntando. Mas nosso tempo já está... Nosso tempo ali já está meia hora ali. Acabou. Mas, nossa, deu para esclarecer muita coisa, né? União, conhecimento, né? Por parte das partes. Equilíbrio, né? Acho que... Equilíbrio. Bom senso. E eu acho que uma coisa muito importante aqui também, no resumo desse nosso bate-papo, é que o produtor rural tome consciência do poder que ele tem, né? De lutar contra a multinacional que quer impor um preço, quer impor uma data, lutar contra aquele fiscalizador que chegou ali e simplesmente o autuou sem uma justificativa plausível para isso. Então, é mostrar que o produtor rural ele tem esse poder, ele tem esse poder, como é que o senhor falou, independente, né? Esse direito independente, não lembro agora, individual, pronto. Esse direito individual de recorrer, não simplesmente paga multa ali para...
Às vezes é corrido, né? Mas ele tem que ter essa Às vezes ciência. é melhor ele se livrar, ele quer se livrar para Exato. Porque o produtor rural, pela natureza, ele é uma pessoa humilde. Exato. Ele é um cumpridor da lei. A maioria, quem Isso, não Isso tira energia. de outro Sim. segmento, não é? Sim, mas o que eu tô Mas querendo ele é dizer- muito pré-julgado, tá? Sim. Vocês foram lá, eu falei, ó, Com se certeza. organizem pra gente ir, tem que ser carro 4x4. Eles acharam que não, beleza. Mas deu certo, o carro era bom, tá tudo certo. Conseguiu. Empurrando os atoleiros, conseguiu Quando chegar, acabou né? lá, o que eles falaram realmente, o cara tem que ter uma caminhonete, porque dura um ano só no que a gente vê rodar, e é um equipamento de trabalho, todo mundo tem que ter, o gerente, o filho, todo mundo trabalha, tem que ter, né? E eu acho que essa consciência pro produtor rural é muito importante, né? Não, ele é pré-julgado por ser um cara que tem um dinheiro fácil, que parece que é isso. Todo mundo vai lá e tal, os prestadores de serviço. Que é o agroboy ricão. Tua 2 milhões. Rala de sol a sol. E não entende a realidade ali, né? E é muito importante essa consciência do direito individual dele. Agora eu vou contar uma outra história para vocês. Olha. Lá em Boa Vista, quem vendia leite na cidade era o meu pai. Eu, no final de tarde, 5 horas, ia para a nossa casa era uma casa fora da cidade, tinha mato, matagal, uma pequena floresta, né? 5 horas saía para recolher as vacas e os bezerros. Às 5 horas, o Franklin, com 9 anos de idade, levantava, acordava para ir para o curral para colocar os bezerros para mamar, para estimular o leite e tirar leite, né? E depois pegava um carrinho de mão, botava o leite para ir vender na rua também. Então, meu avô tinha uma pequena roça, então eu também ia lá nas férias, no fim de semana, para colher mandioca, colher laranja, colher as coisas, milho e tal, e levar para a cidade. Então eu comecei minha vida como produtor rural, viu, doutor? Olha aí. Na origem, todos. E o senhor é conhecido na sua carreira por não ter sido capturado por ninguém, né? O senhor não foi capturado por nenhum tipo de grupo econômico. E eu acredito que é disso aí, viu? Eu sempre fui diplomata, entendeu? Sempre esse equilíbrio é uma coisa que eu buscava, sabe? Eu sempre, e nos tribunais eu via isso dos próprios desembargadores, de não ser exagerado, de ser ponderado, entendeu? Sim. Tem algumas histórias sobre esse tema aí, que seria caso de outra entrevista, né? Outro bate-papo. Mas eu procuro ter um equilíbrio, né, nessa atuação. E que também legal. Como advogado da mesma forma. Tomara que o Ministério Público possa, né, ter novas gerações, né, inspiradas na sua carreira. Acho que isso... Virão. Tem muita gente boa aí, viu? Tem muita gente boa. Tem uma mudança já de mindset da turma, né? Essa turma nova aí que tá vindo. Tomara porque, né, um órgão, né, um fiscalizador do cumprimento da lei, né? Precisa ter parcimônia, equilíbrio, né? Precisa ter... Tem muita gente coerente, pessoal bom é bom. senso, né? Então isso é importante aí para o equilíbrio do ecossistema. Com certeza. Brunão, suas palavras finais. Gratidão, né? Tá aqui com essa pessoa, né? O Franklin, pessoa humilde, extremamente inteligente. Parabéns pela sua carreira. Muito obrigado. Né? Sua carreira muito vitoriosa. Uma história linda. E eu tenho certeza que muita gente que vai assistir aí vai gostar da sua história. E eu tenho certeza que vai agregar a vida das pessoas que vão assistir. Marcão, suas considerações finais. Hoje, olha que eu já converso com o Dr. Franklin tem um tempo, né? Mas hoje, depois de ver ele aqui falar, até ele contou a história que eu não sabia, ele escondeu, que era do agro, né? Mas eu vi que ele gostava do agro. Mas ele escondeu, né? Do pedreiro também não sabia. É diesel, é o CBT. É o CBT, é diesel. Mas depois do que o Dr. Franklin falou aqui, para mim o agro é igual a fazenda fechada quando você vai comprar. Essa matéria, a união do regulatório, da luta, é um lugar ainda, um mato fechado. Se a gente não abrir ele ainda tem muito para plantar a semente, a gente vai ficar aqui discutindo. Eu acho que a ideia de vocês aqui de montar esse programa para trazer esse debate, não aquele debate da mídia convencional, é o que vai até incentivar muita gente, outros prestadores de serviço, outros advogados, talvez alguém do MP, do Judiciário, da AGU, sei lá de onde, para começar a olhar isso com os olhos de que isso é importante para todo mundo. Com certeza. A gente está junto, né, no mesmo território.
Com certeza. No mesmo com planeta. certeza. Dr. Franklin, mais uma vez, muito obrigado, cara. Foi uma honra. Pelo menos para mim, não sei para vocês, né? Mas para mim foi uma grande honra a gente poder bater esse papo aqui, esclarecedor, enriquecedor. E depois acho que a gente pode marcar outros bate-papos aí, que eu acredito que ainda tem muito conteúdo a ser explorado e bons conteúdos para a gente conversar depois aí. Mais uma vez, muito obrigado. A honra foi minha, viu? Eu vim com muita alegria e realmente valeu, foi muito, muito bom. Só para completar nessa parte do regulatório aí, nós temos um grupo que você vai ver aí na web, chama Web Advocacy, que a gente trabalha só com essa matéria, principalmente com essa matéria de regulatório. Né? Tem vários artigos, tem escritos. Procurem depois no site. Qual aí, os setores, doutor Franklin, principalmente? Toda a regulação. Toda a regulação. Toda a regulação, principalmente no CAD. Vamos colocar aqui, Gui, no vídeo. A atuação no CAD. No Web Advocacy a gente tem um grupo que trabalha com isso. Tá? Show de bola. Doutor Franklin, suas considerações finais? Não, é só alegria e dizer que nós estamos num momento importante, num momento da economia mundial importante, momento da economia em que o agronegócio tem o seu destaque e que pode ser aprimorado essa interface com os outros órgãos, vamos colocar principalmente com o sistema financeiro que a gente tratou aqui, né? Com o sistema político nós já temos uma boa consistência com a frente parlamentar do agro dentro do Congresso Nacional, né, Marco Antônio? Exatamente. Nós temos boa consistência política e precisamos de uma consistência econômica e alguma coisa que dê uma força maior aos produtores rurais. Esse controle desse embate com as multinacionais compradoras, né, dos produtos que são produzidos no Brasil, a gente tem como trabalhar isso junto ao CAD, junto aos órgãos reguladores e até com a OCDE também, né? Sim, né? legal, né? Com certeza. A Organização do Comércio, não é? Isso aí tudo eu acho que é algo que tem uma evolução a ser feita que o agronegócio, se não descobriu, precisa descobrir e a gente entrar nisso também como partícipes, como parceiros dessas matérias. Com certeza. Isso. Eu fico muito feliz de ter recebido vocês e muito feliz com as perguntas, né? Expor as nossas coisas aqui, o que a gente pensa sobre isso e colocar à disposição para o trabalho. Show Com de bola. certeza. Muito obrigado mais uma vez. Vamos marcar outros bate-papos. Nossa, o Dr. Frank, não, ele tem que terminar com o negócio lá da rádio dele, lá da... A vinheta A lá. vinheta dele lá. Do programa mais ouvido em Brasília na década de 80, é isso? Só tem que terminar assim. Que era o Para Ouvir e Amar. Louco, bicho! Beijo, Frank. Muito obrigado, cara. Sensacional aí. Valeu. Marcão, valeu demais, Show de cara. bola. Valeu, Brunão. Show. Foi massa aqui, valeu, é nóis, tamo junto. Pessoal, e você que nos acompanhou aí até esse final, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixa um like aí, comenta o que você achou de interessante na história do Dr. Franklin. E se você quer ouvir um pouco mais da história dele, deixa aí nos comentários também o que você gostaria de ouvir. Compartilha esse vídeo aí, se você está nos ouvindo por algum agregador de podcast, não se esqueça de avaliar o nosso podcast, pois isso é muito importante para o nosso trabalho. Um forte abraço e até a próxima. Veja só, Cara, você... que tolice nós dois.